Convido-vos a ouvir a história do dia em que uma estagiária entornou café em cima de mim e proclamou em alto e bom som que o marido dela era o CEO deste hospital. Eu, com toda a calma, liguei ao meu marido. Devias descer aqui e ver isto. A tua nova mulher está a atirar-me café para cima. O enorme Airbus A330neo tocou pesadamente na pista do aeroporto Humberto Delgado em Lisboa. Após um voo contínuo desde Frankfurt, o rugido dos motores diminuiu gradualmente, devolvendo a quietude à cabine de classe executiva. Fechei o livro que estava a ler, alisei os vincos do meu fato de calças e casaco e tirei a minha mala de cabine do compartimento superior enquanto caminhava pela manga de desembarque. O ar úmido e agitado do verão lisboeta bateu-me no rosto, trazendo aquele cheiro familiar da cidade, um aroma que, para quem esteve fora, tem o sabor à casa. O meu nome é Catarina Lencastre e tenho 32 anos. Para o mundo exterior, sou a mulher que tem tudo, a única herdeira do falecido presidente do Grupo Médico Imperial, detendo 60% das ações e o poder de decisão final numa das maiores redes de hospitais privados de Portugal. Mas o mundo não vê o peso esmagador desse título brilhante. Desde o falecimento súbito do meu pai devido a uma doença grave, os meus ombros suportam o peso do seu colossal legado. Tive de navegar por uma sala de reuniões cheia de acionistas astutos e conservadores, ao mesmo tempo que tentava manter a aparência de uma vida familiar feliz. Esta viagem de negócios à Alemanha durou exatamente um mês. Tive de visitar pessoalmente fábrica após fábrica para negociar a aquisição de uma frota de equipamentos médicos de última geração para o nosso hospital principal. Esta era uma responsabilidade que devia ter recaído sobre o meu marido, Marcos Carvalho, o homem que atualmente ocupa a cadeira de CEO. Mas eu conhecia as suas capacidades demasiado bem. O Marcos era bonito, carismático e um mestre no networking e em encantar pessoas. Mas quando se tratava de detalhes técnicos ou de lutar em negociações em inglês, muito menos em alemão, ele ficava completamente fora de pé. Por amor ao meu marido e pelo desejo de consolidar a sua posição perante um exigente conselho de administração, concordei em ficar nos bastidores. O meu título oficial era diretora de estratégia, mas na realidade era eu quem desbravava o caminho, lidando com todos os detalhes maiores e menores para que ele pudesse brilhar. Um elegante carro preto aguardava-me no terminal VIP. Deslizou suavemente pela Ponte Vasco da Gama, em direção ao coração de Lisboa. Eu não queria ir para casa já. Queria reportar os resultados da minha viagem à administração. O Hospital Imperial das Avenidas Novas erguia-se majestosamente numa zona nobre da capital. O edifício moderno de 20 andares, com vidros espelhados azuis, refletia o sol brilhante da tarde, o culminar do trabalho da vida do meu pai. Olhando para a placa polida com o seu logótipo estilizado, uma onda de orgulho invadiu-me, misturada com uma vaga e inexplicável ansiedade. Disse ao motorista para me deixar na entrada principal, decidindo puxar a minha própria mala pelo átrio em vez de usar a entrada privada da administração. Queria ver as operações diárias do hospital pelos olhos de um visitante comum, ouvir os sons autênticos deste lugar, não as versões polidas apresentadas em relatórios brilhantes. O átrio principal estava repleto de pessoas. O sinal sonoro do sistema de chamadas anunciava números de senhas. Famílias murmuravam ansiosamente umas com as outras. Os passos apressados de médicos e enfermeiros criavam a sinfonia caótica e única de um hospital movimentado. O cheiro tênue e limpo de antisséptico pairava no ar fresco do ar-condicionado. Fiquei num canto sossegado perto da recepção, ajustando as lapelas do meu fato branco, planeando observar por um momento antes de subir ao gabinete do Marcos, no 5º andar, para lhe fazer uma surpresa. Mas os meus olhos ficaram paralisados por uma cena que se desenrolava no centro do átrio, onde os corredores principais se cruzavam. Um homem alto, vestido com farda branca, estava ajoelhado no chão frio de mármore. Era o doutor Tiago Costa, chefe de cardiologia, meu velho amigo dos tempos da Faculdade de Medicina e o ativo clínico mais indispensável do hospital. Ele estava a fazer reanimação cardiorrespiratória a um homem de meia-idade que acabara de desmaiar devido a um ataque de hipoglicemia. O suor escorria pela testa larga do Tiago, descendo pelo nariz e pingando no chão. Os seus movimentos eram rápidos, experientes, mas cheios de um cuidado suave e focado. Deem-lhe espaço.
Deixem o homem respirar. A voz profunda e autoritária do Tiago ecoou pelo átrio. Enfermeira, preciso de um medidor de glicose e de um copo de água com açúcar agora. Fiquei ali a observar, Lua em silêncio. O Tiago não tinha mudado nada em 15 anos. Era o homem que passou a sua juventude a olhar por mim discretamente. Um talento brilhante que nunca se importou com fama ou fortuna. No dia em que o meu pai morreu, foi o Tiago quem velou o caixão durante 3 dias e 3 noites, organizando tudo na perfeição, enquanto o Marcos andava ocupado a dar graxa a dignitários estrangeiros. Ao ver a forma como ele amparava a cabeça do doente, tão concentrado que estava alheio ao mundo em redor, senti uma profunda admiração. Aquela era a imagem de um verdadeiro curador, uma alma a brilhar intensamente num mundo muitas vezes nublado pelo dinheiro e pela ambição. Mas este belo retrato de ética médica foi instantaneamente manchado. A poucos metros de onde o Tiago salvava uma vida, perto das portas giratórias, uma mulher muito jovem estava com as mãos nas ancas. A sua voz estridente a rasgar a atmosfera solene do hospital. "Oi, Salah, qual é o seu problema? Eu disse-lhe para estacionar o meu Mercedes à sombra. Por que é que está ali ao sol? Tem noção da temperatura que os bancos de pele preta atingem? Vai estragar minha carteira de marca." Era uma rapariga de uns 22 anos. O rosto carregado de maquilhagem, os lábios pintados de um vermelho berrante. Usava um vestido justo cor-de-rosa choque, tão curto e apertado que era grosseiramente inadequado para um ambiente médico. Preso ao peito estava um crachá azul de estagiária, onde se lia Tatiana Mota. O velho arrumador, o senhor Manuel, um veterano da guerra do ultramar que trabalhava ali desde o tempo do meu pai, com o cabelo já branco como a neve, curvava a cabeça, atrapalhado pela atitude condescendente de uma rapariga com idade para ser sua neta. "Peço imensa desculpa, menina", gaguejou o senhor Manuel. "Tem estado um entra e sai de carros. Ainda não tive oportunidade. Vou mudá-lo agora mesmo." A Tatiana nem se deu ao trabalho de ouvir. Bateu com o pé no chão de mármore. "Bem, despache-se. Mexe-se como uma tartaruga. Como é que alguém como o senhor arranja trabalho num hospital de 5 estrelas como este?" Arruinou-me a manhã toda. Tendo acabado de repreender o homem mais velho, a Tatiana puxou imediatamente do iPhone mais recente da sua carteira de luxo, mudou para a câmara frontal e toda a sua postura mudou num ápice. A sua expressão de nojo transformou-se num sorriso brilhante e enjoativamente doce, enquanto começava a tagarelar para o ecrã. "Olá a todos. Bom dia para os meus seguidores fantásticos. A vossa Tati teve aqui um pequeno drama com uns funcionários incompetentes esta manhã. Mas enfim, pelo bem maior da saúde pública, tenho de me manter positiva e fofinha. Mandem amor, malta. Cliquem no coraçãozinho e partilhem a minha live." Olhei para o relógio. Eram 9h15 da manhã. Uma funcionária, mais de 1 hora atrasada para o turno, vestida em violação do código de conduta, estava agora no átrio principal a gritar com um colega idoso e a fazer uma transmissão em direto do seu drama pessoal durante o horário de trabalho. O sangue começou a subir-me à cabeça. Uma veia latejava-me na fonte. Era este o padrão profissional que o Marcos me tinha jurado manter? Era esta a cara da cultura que eu e o meu pai tínhamos trabalhado tão arduamente para construir? O contraste absoluto entre as duas cenas, o Tiago de joelhos, com a camisa encharcada de suor a salvar uma vida, e esta estagiária fútil a dar um espetáculo ridículo para as redes sociais, tornou impossível que eu continuasse a ser uma observadora silenciosa. Apertei a pega da mala, respirei fundo para recuperar a compostura de líder e dei passos firmes em direção à entrada. Caminhei até ao senhor Manuel e coloquei suavemente a mão no seu ombro para o tranquilizar. Ele encolheu-se e depois olhou para cima, os seus olhos marcados pela idade a arregalarem-se em reconhecimento. Ele ia cumprimentar-me como presidente, mas pus rapidamente um dedo nos lábios, pedindo-lhe que se mantivesse em silêncio. Ainda não queria revelar a minha identidade. Queria ver como este pequeno drama se desenrolava. Virei-me para a rapariga, a Tatiana, que ainda estava absorta a fazer biquinhos e poses para o telemóvel. "Com licença", disse eu, com a voz baixa, mas firme e autoritária. "Isto é um hospital, um local de cura, não um desfile de moda ou um mercado para estar a gritar com os mais velhos. Além disso, o horário de trabalho começa às 8h.
São 9h15. A menina está atrasada e a causar um distúrbio público. Interrompida do seu devaneio narcisista de corações virtuais e elogios, a Tatiana pareceu visivelmente irritada. Baixou o telemóvel, estreitando os olhos enquanto me analisava de cima a baixo com um ar desdenhoso. Eu vestia um fato branco simples e elegante, com poucas joias. Após 12 horas de voo, o meu rosto estava cansado e pálido, com pouca maquilhagem. Aos olhos desta jovem espalhafatosa, eu devia ser apenas a familiar foleira de algum doente, ou a típica tia de Cascais amargurada. E quem é a senhora para meter o nariz na minha vida? Desdenhou a Tatiana, com um tom a pingar desprezo. Estou a dar um raspanete a um funcionário. Se não tem mais nada para fazer, vá sentar-se noutro lado e pare de me chatear. Estou a interagir com os meus fãs. Com isso, voltou a erguer o telemóvel, enfiando a câmera rudemente na minha cara. A sua voz tornou-se aguda e irritante. Olhem para isto, malta. O meu dia já foi estragado por uma velha amargurada. Provavelmente foi deixada pelo marido. A vida dela é um caos, então vem para aqui arranjar problemas. Pobre da vossa Tati, a sofrer bullying logo de manhã no trabalho. A insolência e a audácia da rapariga ultrapassavam qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. O meu plano inicial era uma simples repreensão antes de subir ao gabinete e deixar os recursos humanos lidarem com ela. Mas este nível de desrespeito não podia ser tolerado. Baixe o telemóvel. Agora, disse eu, a voz baixa e ameaçadora, com os olhos cravados nos dela. Estou a pedir-lhe que respeite os regulamentos do hospital e a dignidade dos outros. Se continuar a filmar sem permissão e a insultar as pessoas, chamarei a segurança para a escoltar para fora e farei uma queixa formal. Está a ameaçar-me? Os olhos da Tatiana arregalaram-se. O seu rosto muito maquilhado contorceu-se num sorriso de escárnio. De repente, ela fez algo que eu nunca teria antecipado. Segurando num copo grande de café gelado meio bebido, fingiu virar-se de forma desajeitada, mas, na realidade, esbarrou propositadamente contra mim. Todo o copo de líquido escuro e frio encharcou o meu fato branco imaculado. O café espalhou-se rapidamente, ensopando o tecido e pingando no chão, formando uma poça escura aos meus pés. A sensação pegajosa e fria fez-me estremecer. O cheiro forte a café invadiu-me as narinas. Este fato tinha sido uma prenda do meu pai no seu último aniversário. Agora estava manchado por este ato mesquinho e calculado. Antes mesmo que eu pudesse reagir, a Tatiana desatou num pranto teatral. Os seus soluços falsos ecoaram pelo átrio, abafando o sistema de som e atraindo a atenção de todos à volta. Oh, meu Deus! O que é que a senhora fez? Não vê por onde anda. Empurrou-me, estragou-me o vestido lindo, chorava histericamente, enquanto olhava de relance para o direto no telemóvel, numa performance digna de um Oscar. Lágrimas de crocodilo escorriam-lhe pelas bochechas. Pessoal, são todos minhas testemunhas. Esta mulher, uma familiar louca de um doente qualquer, acabou de agredir uma profissional de saúde, que sou eu. O meu amor deu-me este vestido. É feito à medida, custou uns 2.000 euros. Está arruinado. Como é que eu vou tirar esta mancha? O murmúrio percorreu a multidão. As pessoas que não tinham visto o que acontecera olharam para mim com expressões de desaprovação e pena. Alguns até tiraram os próprios telemóveis para gravar o caos. Vendo que tinha a atenção do público, a Tatiana aproveitou a vantagem. Deu um passo na minha direção, baixando a voz para um sussurro venenoso que só eu podia ouvir. É melhor pedir-me desculpa agora mesmo e pagar-me este vestido. Faz ideia de quem é o meu marido? O meu marido é o Marcos Carvalho, o CEO deste hospital inteiro. Ele tem poder para contratar e despedir quem quiser aqui dentro. Meta-se comigo e vai ver-se a si e a toda a sua família na lista negra. Nenhum médico nesta cidade a voltará a tratar. Ouvir o nome do Marcos sair da boca desta rapariga descarada e vulgar foi como uma faca a torcer-se-me no estômago. O meu marido, o CEO Marcos Carvalho, o homem em quem eu confiava cegamente, o homem por quem sacrifiquei a minha própria carreira para apoiar. Desde quando é que ele tinha uma amante jovem e arrogante a exibir o seu poder ali mesmo, naquele local de trabalho sagrado? Olhei para a mancha de café a espalhar-se pelo fato, e depois para o rosto triunfante da Tatiana. Em vez de explodir de raiva,
Senti subitamente vontade de rir, um riso amargo e vazio. Tirei calmamente um lenço de papel da carteira, limpei o líquido pegajoso da mão e ergui a cabeça, com o olhar afiado como um bisturi. Disse que o seu marido é o CEO Marcos Carvalho? Exatamente. Com medo agora, não é? Sorriu a Tatiana. Ajoelhe-se aí, limpe-me os sapatos, e talvez eu peça a ele para perdoar o seu pequeno surto. Antes que eu pudesse responder, uma figura alta colocou-se entre nós, formando uma parede sólida. Aquelas costas largas e familiares pertenciam ao Tiago. Ele tinha acabado de tratar do doente na emergência, e o leve cheiro a antisséptico ainda se agarrava à sua farda. Ele estava ali, uma montanha de autoridade silenciosa. Não precisou de gritar. A presença calma e digna de um médico experiente e diretor de serviço foi suficiente para calar a multidão ruidosa. Até os curiosos baixaram silenciosamente os telemóveis. Ele olhou para a mancha de café no meu fato branco, com um laivo de dor e raiva reprimida nos olhos. Depois virou-se para a Tatiana, o olhar agora gelado e suficientemente afiado para a fazer recuar. Menina Mota, disse o Tiago, a voz baixa e firme, enunciando cada palavra com clareza. Por que está a causar distúrbios no átrio principal? Ao ver o Tiago, a Tatiana ficou momentaneamente atrapalhada, mas recuperou rapidamente a arrogância, apostando na sua ligação ao CEO. Afinal, o Tiago era apenas um chefe de departamento, um funcionário. O homem dela era quem mandava. Doutor Tiago, o senhor viu o que aconteceu. Esta mulher empurrou-me, entornou café por todo o vestido de marca que o Marcos me deu. Estou a fazer uma live para expor estas pessoas rudes e violentas ao público, para toda a gente ver a laia de gente que vem para aqui. O Tiago nem olhou para o telemóvel dela. Apontou calmamente para a grande placa de regulamentos do hospital pendurada na parede. Faça o favor de ler em voz alta para mim. Regra número 1. Respeitar todos os doentes e as suas famílias. Regra número 3. O vestuário deve ser profissional e respeitar o código do hospital. Regra número 5. Atividades pessoais, comerciais ou que causem distúrbios são proibidas durante o horário de trabalho. Agora, olhe para si mesma e diga-me quantas dessas regras acabou de quebrar. A Tatiana ficou sem palavras, o rosto vermelho de raiva. Gaguejou por um momento antes de retorquir. Eu sou um caso especial. O Marcos disse que eu podia usar o que quisesse para ser criativa. O senhor é só um médico a salário. Que direito tem de me dar sermões? Eu vou dizer ao Marcos para o despedir agora mesmo. Parada atrás do Tiago, ouvi as palavras dela e senti toda a ironia amarga da situação. Portanto, era assim que o Marcos andava a mimar a amante nas minhas costas, permitindo-lhe andar à solta como se fosse dona do lugar. Uma mera estagiária atrevia-se a chamar médico a salário ao diretor de cardiologia e a usar o CEO como escudo para o seu comportamento deplorável. O Tiago soltou um riso curto e sem humor, uma expressão rara no seu rosto habitualmente sério. Um médico a salário. Tem razão. Mas fui contratado pelas minhas competências, pela minha integridade e pelo meu conhecimento para salvar vidas. E a menina? O que está aqui a fazer? Está a baratear a profissão sagrada da medicina, a manchar a reputação deste hospital, tudo por uns quantos likes e elogios vazios na internet. Deu mais um passo na direção dela, a sua presença imponente forçando-a a recuar por instinto. Afirma ser a noiva do CEO Marcos Carvalho. Deixe-me dizer-lhe uma verdade. Uma mulher com um pingo de amor próprio e classe nunca estaria num lugar público a gabar-se de um caso tão sórdido, e certamente nunca se comportaria de forma tão rude com um homem mais velho como o Sr. Manuel. As palavras do Tiago foram como agulhas a perfurar o frágil ego da Tatiana. O rosto dela ardia de vergonha e raiva. A opinião da multidão começou a mudar. Os sussurros apontavam agora diretamente para a jovem com pouca roupa. O doutor tem razão. Ela não tem classe nenhuma. Olhem para como ela está vestida. É uma interesseira. Aquela coitada de fato branco levou com café sem razão nenhuma. Vendo-se isolada, a Tatiana recorreu ao seu último truque, fazer-se de vítima. Gritou para o telemóvel, com lágrimas a escorrer pelo rosto. Pessoal, eles estão todos contra mim. Os médicos aqui protegem-se uns aos outros e fazem bullying aos mais fracos. Estou sozinha. Marcos, amor, onde estás? Vem salvar a tua mulher. Eles vão matar-me. O Tiago virou-se para mim.
a expressão a suavizar-se, os olhos cheios de anos de preocupação não dita. Catarina perguntou em voz baixa: "Estás mesmo bem? O café queimou-te?" Abanei a cabeça, esboçando um pequeno sorriso para o tranquilizar, embora uma tempestade estivesse a devastar o meu interior. "Estou bem, Tiago. Obrigada por me defenderes." Ele ia dizer mais alguma coisa, provavelmente para chamar os seguranças, mas coloquei gentilmente a mão no braço dele, impedindo-o. "Não sujes as mãos", sussurrei. "Isto é um assunto de família. Deixa-me tratar disto. Quero ver exatamente quem o meu marido modelo escolhe defender nesta situação." Olhei diretamente para Tatiana, que ainda gritava pelo nome do Marcos. "Muito bem. Quer ligar ao Marcos? Eu ajudo-a. Vamos ver como acaba esta pequena peça de teatro." Tirei calmamente o meu telemóvel da carteira. O ecrã marcava 10h15. De acordo com a agenda detalhada que a minha assistente executiva me tinha enviado, o Marcos estava numa reunião crucial com uma delegação do Ministério da Saúde e investidores de Singapura na sala de conferências VIP no 5º andar. Ele era obcecado com a imagem pública, querendo sempre parecer um líder visionário e de princípios. Deslizei pelos meus contactos até ao nome Meu Amor, um nome que outrora me trazia calor, mas que agora me dava a volta ao estômago. Pressionei o botão de chamada. Tocou durante muito tempo. Provavelmente, ele estava a meio de um grande discurso sobre ética médica e visão estratégica, coisas que ele tinha papagueado de mim e do meu pai. Finalmente, ele atendeu. A voz do Marcos era um sussurro apressado, mas ele continuava a tentar manter a sua habitual ternura falsa. "Querida, sou eu. Estou numa reunião importantíssima com o Ministério e os nossos parceiros. Está a ser muito intenso. Aterraste bem? Por que não me avisaste? Eu teria ido buscar-te." Não respondi às suas perguntas vazias. Mudei calmamente a chamada para alta voz, colocando o volume no máximo. O átrio ficou em silêncio, todos a esforçarem-se para ouvir, incluindo a Tatiana, que tinha parado de choramingar. "Estás numa reunião?" perguntei, com a voz fria e cortante, como o vento de inverno. "Uma muito importante. Querida, não posso sair daqui. Por que não vais para casa descansar? Toma um banho, dorme um bocado. Chego a casa cedo hoje para te compensar. Prometo." O Marcos continuou com o seu papel de marido carinhoso. Cortei-o bruscamente. "Não precisas de ir para casa. Precisas de descer ao átrio principal agora mesmo." "O quê? Ao átrio? Para quê?" "Querida, já te disse que estou extremamente ocupado. Eu disse para desceres aqui, imediatamente." Gritei, a minha falsa compostura a estilhaçar-se por fim. Toda a raiva acumulada e a traição explodiram. "Desce aqui e vem ver a tua nova mulher a atirar-me café para cima. Vem vê-la insultar o doutor, Tiago, e ameaçar expulsar-me do hospital que o meu pai construiu." O outro lado da linha ficou num silêncio mortal, um silêncio assustador. Podia imaginar o rosto do Marcos a perder toda a cor. Ele devia estar tão atrapalhado que, acidentalmente, também carregou no botão de alta voz dele. Ou talvez a sala de conferências VIP estivesse tão silenciosa que a minha voz furiosa se ouviu por todos os responsáveis e investidores presentes. O som de uma cadeira a arrastar ruidosamente passou pelo telemóvel, seguido pela voz gaguejante e incoerente do Marcos. Catarina, do que estás a falar? Estás no hospital? Que nova mulher? Tem calma." Ao mesmo tempo, a Tatiana, de pé à minha frente, começou a empalidecer. Ela reconheceu a voz no telefone. Era, sem dúvida, o seu Marcos, o homem que lhe sussurrava palavras doces todas as noites. Mas por que é que este homem poderoso falava com esta mulher velha e foleira com tanto medo e submissão? Por que a chamava de querida? "Tens 5 minutos", disse eu. "Cada palavra uma sentença de morte. Se não estiveres neste átrio em 5 minutos, farei com que o meu advogado, o doutor Arthur Vasconcelos, leve toda a papelada necessária diretamente à tua sala de conferências para discutir este assunto contigo e com os teus parceiros." Desliguei, não lhe dando hipótese de responder. O átrio do hospital estava assustadoramente silencioso. O único som era o zumbido do ar-condicionado. Todos os olhos estavam postos em mim, a mulher com o fato manchado de café que irradiava uma autoridade inatacável, a aura da verdadeira pessoa no comando.
O Tiago estava ao meu lado, de braços cruzados, com uma expressão de satisfação sombria e confiança. Ele sabia que o verdadeiro drama estava apenas a começar. A Tatiana tremia, o telemóvel quase a escorregar-lhe das mãos. Olhava para mim em absoluta descrença, os lábios vermelhos a tremer. Quem? Quem é a senhora? Olhei para ela e sorri, um sorriso que era em simultâneo gentil e aterradoramente frio. Por que paraste-o direto? Continua a filmar. Vamos deixar toda a gente ver como o teu marido lida com a esposa legal dele. Aqueles 5 minutos foram os mais longos da vida de Marcos Carvalho e os momentos finais da ilusão de grandeza da Tatiana. Fiquei ali parada, de costas direitas, à espera da tempestade que estava prestes a desencadear sobre os traidores. A tensão no ar era tão densa que se podia cortar com uma faca. A multidão de curiosos, desde doentes a enfermeiros, abriu-se instintivamente, formando um grande círculo no meio do chão, como um coliseu em miniatura. No centro estávamos eu, o Tiago e a Tatiana. A Tatiana ainda não tinha recuperado do choque do telefonema. Tinha baixado o telemóvel, já não se atrevendo a apontá-lo para mim, embora o polegar continuasse secretamente no botão de gravar. Uma ínfima esperança devia permanecer na sua mente rasa e calculista. Ela esperava que eu fosse apenas uma parceira de negócios poderosa do Marcos, ou, na pior das hipóteses, a aborrecida esposa dona de casa de quem ele sempre se queixava. Ela ainda acreditava na sua beleza jovem e nas mentiras doces que o Marcos lhe contava à noite. Não se atreva a tentar assustar-me, gaguejou a Tatiana, tentando recuperar alguma coragem, embora a voz lhe tremesse. O Marcos ama-me. Ele disse-me que, mesmo que a senhora seja a mulher dele, é só um título. Qualquer homem se cansa da mulher velha e quer algo novo e excitante. E eu sou muito excitante. Não respondi à sua provocação barata. Tirei o telemóvel e enviei uma mensagem curta ao Arthur Vasconcelos, o meu consultor jurídico de maior confiança. Arthur, traz a pasta A para o átrio principal, imediatamente. Chegou a hora. O Arthur respondeu de imediato. Entendido, senhora presidente. Estou no elevador. O Tiago aproximou-se de mim, a sua figura sólida protegendo-me dos olhares curiosos e das câmaras dos telemóveis. Tens a certeza de que queres fazer isto aqui, Catarina? Sussurrou. Pode prejudicar a reputação do hospital. Olhei para ele, o meu olhar inabalável. Um tumor tem de ser cortado pela raiz, Tiago. Vai doer uma vez, mas depois pode curar. Se eu tentar preservar um falso sentido de decência, o hospital no qual o meu pai derramou a sua alma será destruído por eles. A reputação constrói-se na integridade e na transparência, não em mentiras e encobrimentos. O Tiago assentiu, os olhos a mostrarem concordância absoluta. Eu percebo. Estou contigo. Aconteça o que acontecer. As suas palavras simples foram uma pequena chama a aquecer o meu coração congelado. Durante 15 anos, ele esteve sempre lá, silencioso e constante. Enquanto isso, no direto da Tatiana, os comentários voavam, mas a maré tinha virado completamente. Meu Deus, quem é aquela senhora? Parece uma patroa. Parece que a verdadeira mulher acabou de chegar. Esta estagiária vai ser arrasada. Isto vai ser épico. À espera do CEO. A Tatiana olhou para os comentários, o rosto a ficar mais pálido, mas ainda tentou argumentar com o vento. Não acreditem nela, malta. Ela é só uma boa atriz. Esperem até o Marcos chegar. Ele vai meter lá no olho da rua. O som de um elevador a chegar rasgou a tensão. As portas do elevador executivo privado abriram-se. Todos os olhos se viraram nessa direção. O Marcos irrompeu como um furacão, o seu fato caro desgrenhado, a gravata torta, a testa a brilhar de suor. Respirava ofegante, como se tivesse acabado de correr uma maratona, completamente despido da sua habitual postura polida. Viu a cena caótica e os seus olhos vaguearam freneticamente, pousaram na Tatiana, que estava ali com um ar de orgulho ferido. Ele congelou por um segundo, mas depois o seu olhar encontrou o meu. Eu estava de braços cruzados, a olhar para ele como se fosse um inseto estranho, e ao meu lado estava o Tiago, a observar-lo com um desdém indisfarçável. O Marcos sabia que o seu reinado tinha acabado. Ao ver o Marcos, a Tatiana agarrou-se a ele como uma pessoa a afogar-se a agarrar um tronco de madeira. Atirou-se a ele, desfazendo-se de todo o seu falso orgulho, agarrando-se ao braço dele e choramingando. Amor, chegaste.
Olha, esta louca e aquele falhado do Tiago estavam a fazer-me bullying. Ela atirou-me café para cima e ameaçou despedir-me, chamar os seguranças e pô-los na rua. O Marcos ficou petrificado, o braço rígido no aperto dela. Olhou para mim, os lábios a moverem-se, mas sem saírem palavras. O medo estava estampado no seu rosto. Ele sabia melhor do que ninguém que a mulher à sua frente não era apenas a sua esposa. Ela era a presidente do conselho de administração, aquela que detinha o seu destino, o seu título de CEO e toda a riqueza que ele usufruía na palma da mão. Marcos, incitei, os meus lábios a curvarem-se num sorriso que o fez estremecer. Qual é o problema, CEO Carvalho? A sua amada está a clamar por justiça. Não vai fazer nada. A Tatiana, percebendo a estranha hesitação do Marcos, abanou o braço dele. O que é que se passa contigo? Diz alguma coisa. Está toda a gente a ver. Tens de lhes mostrar quem manda. O Marcos virou-se para a Tatiana. O olhar dele já não era de adoração de um amante, mas de ódio puro e não adulterado. Ele percebeu que esta rapariga estúpida e arrogante tinha acabado de acender o rastilho da bomba que iria destruir a sua carreira. E então aconteceu. Pá! Um som agudo e explosivo ecoou pelo átrio. O Marcos balançou o braço e deu uma estalada brutal na cara da Tatiana. A força do golpe fê-la recuar a cambalear, tropeçar e cair com estrondo no chão de mármore. O telemóvel voou-lhe da mão, escorregando pelo chão, com o direto ainda a decorrer. A Tatiana levou a mão à bochecha, onde a marca vermelha de 5 dedos já se estava a formar. Olhou para o Marcos, com os olhos arregalados de descrença. Não conseguia perceber o que se passava. O homem que, na noite anterior, lhe jurara amor eterno e prometera comprar-lhe uma casa e um carro, estava agora a agredi-la à frente de centenas de pessoas. Cala a boca, gritou o Marcos, a voz a falhar de medo e raiva. Mas de que raio estás a falar? Chamando-te minha mulher. Eu não te conheço, és maluca. Para de espalhar essas mentiras. O átrio inteiro susteve a respiração. A reviravolta foi chocante, brutal e totalmente patética. O Marcos voltou-se para mim, a sua postura agressiva a desaparecer instantaneamente, substituída por uma expressão rastejante e desesperada. Juntou as mãos, a voz a tremer. Catarina, querida, por favor, deixa-me explicar. Eu juro que não faço ideia de quem ela é. Deve ser uma fã obcecada ou uma pessoa delirante a tentar chamar a atenção. Por favor, tens de acreditar em mim. Tu és a minha única mulher. Assisti à sua performance patética com uma crescente onda de náusea. Um homem que se recusava a assumir a responsabilidade pelos seus atos, que atirava a sua amante para debaixo do autocarro, sem pensar 2 vezes só para se salvar. No chão, após um momento de choque, a Tatiana passou-se. A dor física não era nada comparada com a humilhação pública. Ela percebeu que tinha sido traída, descartada como um brinquedo velho, e a sua natureza agressiva tomou o controlo. Gritou, atirando todas as cautelas ao vento. Marcos Carvalho, atreves-te a bater-me. Não me conheces? Então quem é que estava na minha cama no Hits Four Seasons ontem à noite? Quem é que assinou os papéis do apartamento de luxo no Parque das Nações em meu nome? Andas a dormir comigo há meses. E agora que a tua mulher rica está aqui, finges que não me conheces. As acusações dela foram como um balde de água gelada atirado à cara do Marcos. Todas as suas negações não faziam agora sentido. O telemóvel no chão estava a captar cada palavra, cada imagem e a transmitir tudo para a internet. Cala-te já. O Marcos atirou-se na direção da Tatiana para a silenciar, mas o Tiago foi mais rápido. Deu um passo em frente, agarrando o Marcos pelo ombro e empurrando-o para trás. A força de um cirurgião que se mantém em forma subjugou facilmente um homem amolecido por anos de jantares luxuosos e casos extraconjugais. Já chega, disse o Tiago friamente. Pare de fazer figuras tristes. Está a desgraçar esta instituição. Caminhei lentamente em direção ao Marcos. O som dos meus saltos no chão de mármore soou como o martelo de um juiz. Olhei-o nos olhos. Todos os vestígios de afeto tinham desaparecido. Disseste que não a conheces? Perguntei, com a voz assustadoramente calma. Então por que é que ela tem um cartão de acesso ao teu gabinete? E por que é que a conta bancária dela recebeu uma transferência de 2 milhões de euros da tua conta offshore secreta no mês passado?
Os olhos do Marcos arregalaram-se de horror. Ele nunca imaginou que eu soubesse daqueles 2 milhões, o dinheiro que ele tinha desviado do projeto de compra das novas máquinas de ressonância magnética. Ele pensava que tinha escondido tudo tão bem através de uma série de empresas fantasma. Do que estás a falar? Eu não sei de nada disso. Gaguejou o Marcos, ainda a tentar mentir. Nesse momento, o Dr. Arthur Vasconcelos emergiu da multidão, com uma pasta grossa nas mãos. Caminhou para o meu lado, curvou a cabeça respeitosamente e entregou-me a pasta. Senhora Presidente, aqui estão os extratos bancários completos, o contrato de compra do apartamento em nome da menina Tatiana Mota e as imagens de segurança do Ritz Four Seasons dos últimos 3 meses, tudo obtido legalmente. Peguei na pasta e atirei-a aos pés do Marcos. As folhas brancas espalharam-se pelo chão, expondo a verdade nua e crua para todos verem. Lê, ordenei. Lê e vê exatamente o que andaste a fazer nas minhas costas. O Marcos olhou para os papéis espalhados, o rosto pálido como a cal. Sabia que estava derrotado. Tremeu e caiu de joelhos, agarrando a bainha das calças do meu fato, implorando: Catarina, amor, eu errei. Cometi um erro terrível. Por favor, pelos nossos 10 anos de casamento, perdoa-me. Só desta vez. Eu juro que acabo tudo com ela. Farei qualquer coisa. Serei o teu escravo. Por favor, perdoa-me. A visão do CEO do hospital de joelhos, a chorar e a implorar a mulher, enviou outra onda de choque pelo átrio. Meu Deus! Então, ela é mesmo a presidente. A presidente veio disfarçada. Isto é melhor que um filme. Bem feita. Um lixo traidor e ladrão. A Tatiana estava sentada, apática, a um canto, a ver o homem que tinha sido o seu bilhete para uma vida de luxo a rastejar pateticamente. Ela compreendeu que o seu sonho de ser a mulher do CEO se tinha estilhaçado num 1.000.000 de pedaços. E não só isso, agora enfrentava problemas legais por receber fundos roubados. Olhei para o homem ajoelhado aos meus pés, sem um pingo de pena. Os nossos 10 anos de casamento, escarniei. Quando estavas a roubar dinheiro destinado a salvar vidas para comprar um apartamento à tua amante, pensaste no nosso casamento? Quando a deixaste insultar-me e aos meus funcionários, pensaste no nosso casamento? Puxei a perna, soltando-me do aperto dele, e virei-me para a multidão de funcionários. Em voz alta e clara, fiz a minha declaração. Eu sou Catarina Lencastre, presidente do Conselho de Administração do Grupo Médico Imperial. Anúncio que, com efeitos imediatos, o senhor Marcos Carvalho está oficialmente demitido do seu cargo de CEO por graves violações éticas e suspeita do crime de peculato e fraude. Todas as decisões tomadas por ele a partir deste momento são nulas e sem efeito. O meu anúncio foi como uma marreta, despedaçando os últimos vestígios de dignidade de Marcos Carvalho. O átrio irrompeu num coro de murmúrios que rapidamente evoluiu para uma discussão aberta. Vi olhares de triunfo nos olhos dos enfermeiros e funcionários que o Marcos tinha intimidado. Vi alívio nos rostos dos médicos honestos. Contudo, o Marcos não estava pronto para se render. Os instintos de sobrevivência de um rato encurralado ativaram-se. Levantou o rosto manchado de lágrimas, mas os seus olhos tinham um brilho astuto e familiar. Lutou para se pôr de pé, tentando sacudir o pó dos joelhos e recuperar um pouco da sua antiga autoridade. Catarina, não podes fazer-me isto, guinchou o Marcos, a voz carregada de um falso sentido de vitimização. Não podes usar uns extratos bancários não verificados para me acusar de peculato. Aqueles 2 milhões foram um investimento para o projeto da nova ala do hospital. A papelada é que ainda não foi finalizada. Estás a perceber tudo mal. Virou-se para a multidão, erguendo as mãos como se fizesse um juramento. Atenção a todos. Ouçam-me. Eu sou o CEO Marcos Carvalho. Dediquei os últimos 5 anos da minha vida a este hospital. Nunca faria nada para o prejudicar. Isto é uma conspiração, uma armadilha descarada. Assisti à sua atuação desajeitada em silêncio. Um investimento numa nova ala, uma desculpa patética que ele inventara na hora. Ele achava mesmo que me podia enganar a mim e a lei culpando a papelada? Não precisei de dizer uma palavra. Alguém deu um passo em frente vindo da multidão, armado com uma verdade mais afiada que qualquer acusação. Um investimento na nova ala. A voz calma e férrea do Tiago cortou o ar. Ele avançou,
segurando um tablet que mostrava dados de inventário em tempo real. Ficou frente a frente com o Marcos, sendo uma cabeça mais alto, a sua presença completamente avassaladora. Ergueu o tablet para todos verem. Senhor Carvalho afirma que estava a investir numa nova ala, mas o nosso sistema de gestão de ativos conta uma história muito diferente. Há 2 semanas, o senhor assinou a compra de 10 ventiladores de topo de gama e de um sistema de ressonância magnética de nova geração. Isto foi exatamente no mesmo momento em que a senhora presidente estava na Alemanha a negociar esses mesmos contratos. O valor total do contrato foi de 2 milhões de euros. Como explica isso? O Marcos gaguejou, o suor a escorrer-lhe em bica pelo rosto. O carregamento está a caminho. Houve complicações na alfândega. O que é que tu sabes de logística internacional? O Tiago deu um sorriso frio e desdenhoso. Deslizou o dedo pelo ecrã, mostrando um e-mail. Posso não ser perito em alfândegas, mas sei ler. Este é um e-mail de confirmação do nosso fornecedor alemão que me enviaram esta manhã. Confirmam que nunca receberam qualquer pagamento do Hospital Imperial por esta encomenda. E claro, nenhum equipamento saiu do armazém deles. Outro suspiro coletivo percorreu o átrio. A prova do Tiago era irrefutável. Ele continuou. As suas palavras como cortes precisos de cirurgião, dissecando as mentiras do Marcos. Afirmou que o equipamento estava a caminho. No entanto, o nosso armazém está vazio. Usou a desculpa de precisar de um sinal urgente para garantir a encomenda, desviou os fundos e transferiu-os para uma empresa fantasma, enquanto a menina Mota aqui pôde, de repente, comprar um apartamento de luxo exatamente por esse montante. Achava mesmo que a presidente não ia descobrir? O Marcos ficou sem fala, recuando aos tropeções, o corpo a tremer. Nunca imaginou que o Tiago estivesse tão bem informado. Ele sempre vira o Tiago como um cromo dos livros, obcecado com medicina e cirurgia, e não como alguém que andaria a rastrear as suas fraudes financeiras. Olhei para o Tiago com um novo nível de admiração. Afinal, enquanto eu estava fora, ele não só fora excelente nos seus deveres médicos, como também andara silenciosamente a proteger o legado da minha família. Ele tinha reunido todas aquelas provas, à espera do meu regresso para me ajudar a extirpar o cancro da nossa organização. O Tiago virou-se para mim, o olhar firme. Senhora Presidente, como diretor de cardiologia e membro da direção clínica, posso confirmar que a falta deste equipamento já teve um impacto negativo nos cuidados aos doentes. As ações do Sr. Carvalho não são apenas fraude e peculato, são uma ameaça direta às vidas dos nossos pacientes. Este é um crime imperdoável. A declaração final do Tiago foi o golpe de misericórdia. O Marcos afundou-se no chão, os olhos vazios, sem vontade nenhuma de lutar. A verdade estava exposta para todos verem. O átrio parecia agora um tribunal público. Sabia que aquele era o momento de restaurar a ordem e reafirmar a minha autoridade. Subi ao pequeno estrado na recepção e tirei o microfone a um recepcionista trêmulo. A todos os funcionários, doentes e convidados aqui presentes hoje, disse eu, a voz a ecoar pelo amplo espaço. O que aconteceu aqui hoje é motivo de grande vergonha para o Hospital Imperial. Em nome da administração, ofereço as minhas mais sinceras desculpas a todos vós por terem sido sujeitos a esta cena deplorável. Olhei para a multidão, para os rostos que ansiavam por mudança. No entanto, não podemos deixar que as ações de uma maçã podre desacreditem os esforços incansáveis das centenas de profissionais de saúde dedicados que salvam vidas aqui todos os dias. Para estabilizar a situação e garantir que as operações do hospital continuam ininterruptas, tomarei as seguintes decisões executivas. A sala susteve a respiração. Primeiro, apontei para o Marcos, ainda encolhido no chão. O senhor Marcos Carvalho é despedido e destituído de todos os títulos e responsabilidades. O nosso departamento jurídico cooperará totalmente com o Ministério Público para o processar por burla, peculato e fraude e para investigar todas as suas atividades passadas. Segurança, por favor, escoltem este homem para fora das instalações. 2 seguranças robustos avançaram imediatamente e puseram o Marcos de pé. Ele não ofereceu resistência. Tinha a cabeça baixa de vergonha enquanto o levavam através da multidão em direção à saída, seguido por um coro de sussurros depreciativos. A imagem do outrora galante CEO era agora a de um criminoso comum. Segundo, continuei. A voz a suavizar-se com respeito,
O cargo de CEO não pode ficar vago. Precisamos de um líder com integridade, talento e compaixão para guiar este navio através da tempestade. E essa pessoa não é outra senão o homem que corajosamente defendeu o que está certo hoje. Virei-me para o Tiago, sorri e fiz-lhe um gesto. Tenho o orgulho de nomear o Dr. Tiago Costa como presidente executivo interino do Hospital Imperial das Avenidas Novas, com efeitos imediatos. Tenho a certeza de que, com a sua competência e a sua bússola moral, o Dr. Costa devolverá a este hospital o seu lugar de direito. O Tiago ficou ligeiramente surpreendido com a minha decisão rápida, mas recompôs-se prontamente. Subiu ao estrado ao meu lado e fez uma ligeira vênia à multidão. Instantaneamente, irrompeu um estrondo de aplausos. Começou com os médicos internos e os enfermeiros, e rapidamente se espalhou aos diretores de serviço e até aos familiares dos doentes. A ovação estrondosa não era apenas para o Tiago, era um endosso à minha decisão, era um aplauso à justiça feita. O Tiago olhou para mim, os olhos cheios de gratidão e determinação. Pegou no microfone e falou de forma breve, mas poderosa. Obrigado pela vossa confiança. Prometo fazer tudo o que estiver ao meu alcance para construir um ambiente de saúde limpo, transparente e que coloque sempre o doente em primeiro lugar. Obrigado. Enquanto o Marcos era levado e o Tiago era celebrado, restava ainda uma ponta solta. A Tatiana, a outrora arrogante estagiária, estava agora encolhida a um canto, o rosto uma confusão de maquilhagem borrada e lágrimas. Vendo que as atenções não estavam focadas nela, tentou esgueirar-se em direção a uma saída, mas o Arthur Vasconcelos viu-a. Fez sinal à segurança, que lhe bloqueou o caminho. Menina Mota, para onde vai com tanta pressa? Perguntou o Arthur, com um tom educado, mas gélido. Ainda não discutimos a questão do fato da senhora presidente nem os danos reputacionais que causou ao hospital. Aterrorizada, a Tatiana virou-se para mim com os olhos suplicantes. O seu sonho de ser mulher de um magnata tinha acabado. O seu único apoio fora detido. Não lhe restava nada a não ser uma montanha de problemas legais. Dona, quer dizer, senhora presidente, por favor, perdoe-me. Choramingou, caindo de joelhos no chão frio. Eu sei que errei. Sou nova e estúpida. O Marcos manipulou-me. Por favor, não me despeça, não me processe, não tenho dinheiro para pagar. Desci do estrado e caminhei até ela, a olhar para a rapariga a tremer aos meus pés. Não me sentia triunfante, apenas sentia uma pena triste por uma vida tão mal orientada. Diz que foi manipulada. Quem foi que ameaçou mandar-me para o olho da rua? Quem foi que gritou com o velho arrumador de carros? Quem foi que fez um direto a gabar-se de riqueza mal adquirida? Foram essas as suas escolhas. Foi cegada pela ganância e por uma ilusão de poder que nunca lhe pertenceu. Virei-me para o meu advogado. Arthur, rescinda imediatamente o estágio da menina Mota por falta grave e prepare também um processo para o Ministério Público relativamente ao papel dela como receptora de fundos desviados. Aquele apartamento foi comprado com dinheiro roubado. Ela será obrigada a devolver até ao último cêntimo. Ao ouvir isto, a Tatiana desmoronou-se completamente, soluçando incontrolavelmente. Sabia que a sua vida tinha acabado. O apartamento de luxo, as malas de marca, as viagens luxuosas, ia ser tudo apreendido. Seria atirada de volta a uma realidade dura, marcada por uma mancha que nunca conseguiria lavar. O Tiago aproximou-se. Não disse nem mais uma palavra de reprimenda. Tirou um pequeno cartão de visita do bolso e colocou-o suavemente no chão à frente dela. Este é o cartão de um excelente psiquiatra, disse o Tiago calmamente. Acho que precisa de ajuda para o seu transtorno de personalidade e delírios de grandeza. Espero que, depois de pagar o preço pelos seus erros, aprenda a ser um ser humano decente, antes de tentar ser famosa. A atitude do Tiago, embora gentil, foi a punição mais profunda. Despojou-a do seu último pedaço de orgulho, sublinhando que ela não era apenas uma criminosa, mas uma pessoa com a alma doente. 2 seguranças vieram e puseram a Tatiana de pé, acompanhando-a até a saída. Os gritos dela desvaneceram-se atrás das portas de vidro. O átrio regressou ao seu ritmo normal, mas o ar parecia mais limpo. A multidão dispersou. Médicos e enfermeiros voltaram aos seus postos.
O sistema sonoro automático voltou a tocar como se nada tivesse acontecido. Apoiei-me no balcão da recepção, a sentir uma onda de exaustão a invadir-me. A adrenalina tinha passado, deixando para trás um cansaço profundo, entranhado nos ossos. Eu tinha suportado um voo longo, um choque emocional devastador e um confronto tenso. Tinha vencido, mas o meu coração sentia-se vazio. De que valia esta vitória quando o marido que outrora amei se revelara um monstro? A família que eu tinha lutado para proteger estava agora oficialmente desfeita. O Tiago aproximou-se de mim com uma garrafa de água já aberta. Não disse nada, apenas me entregou a garrafa e colocou-se de forma a proteger-me o rosto da forte luz do sol que entrava pelas janelas. Bebe um pouco de água, Catarina, disse suavemente. Fizeste bem. O teu pai estaria muito orgulhoso de ti hoje. Dei um pequeno gole. A água fresca acalmou a minha garganta seca e a amargura na minha alma. Olhei para cima, para ele, com os olhos a arder. Tiago, estou tão cansada. Achei que era forte, mas isto dói mais do que imaginei. Ele olhou para mim com profunda compaixão, colocando uma mão gentil no meu ombro. Era um toque reconfortante e firme. Claro que dói. És humana, não és de ferro. Confortou-me, mas foste corajosa o suficiente para o enfrentar e cortar o cancro. Agora é tempo de curar. Eu trato das coisas aqui. Vai para casa e descansa. Assenti com a cabeça de forma débil. Precisava de ir para casa, mas não para descansar. Era hora de preparar a próxima batalha, o divórcio. O Arthur Vasconcelos aproximou-se, ainda a segurar a pasta. Ele compreendeu imediatamente. Senhora Presidente, já redigi a petição de divórcio. Com estas provas de infidelidade e desvio de fundos, o Tribunal de Família conceder-lo-á rapidamente. Deseja assinar? Respirei fundo, a reunir toda a minha determinação. Dê-me a caneta. Assinei o meu nome com um traço firme e inabalável. Aquela assinatura encerrava 10 anos da minha vida, acabava com a ilusão de uma família feliz e abria um novo capítulo. Arthur, dê início ao processo imediatamente. Congele todos os nossos bens conjuntos. Não quero que ele consiga tocar em mais nenhum cêntimo. Quero que ele saia apenas com a roupa do corpo. Sim, senhora Presidente, disse o Arthur, pegando no documento assinado com um olhar de profundo respeito. Virei-me para o Tiago, com um pequeno sorriso cansado no rosto. Obrigada, Tiago. Não sei o que teria feito sem ti hoje. Ele sorriu afetuosamente, iluminando o seu rosto sério. Vê se dizes alguma coisa. Nos seus últimos dias, o teu pai percebeu o que o Marcos era, mas já era tarde demais. Ele fez-me prometer que eu ia olhar sempre por ti, e um homem cumpre as suas promessas. Olhei bem fundo para os olhos dele e não vi apenas amizade, mas um afeto profundo e constante que eu tinha ignorado durante tantos anos. Mas aquele não era o momento para isso. Eu precisava de tempo para sarar, e ele percebia isso. Puxei a minha mala e saí do hospital. O sol da tarde projetava a minha longa sombra no passeio. Caminhei de cabeça erguida, deixando as ruínas do meu passado para trás. Pela frente, tinha um futuro cheio de desafios, mas também cheio de esperança. E eu sabia, pela primeira vez em muito tempo, que não iria caminhar sozinha. A paz que se seguiu à tempestade no átrio do hospital foi apenas a calmaria antes do tsunami. Tinha acabado de chegar a casa, ainda nem tinha tido oportunidade de me atirar para a cama quando o meu telemóvel começou a vibrar incessantemente. Não era uma chamada, mas uma inundação de notificações de alertas de notícias e redes sociais. Abri o telemóvel e deparei-me com uma enxurrada de manchetes sensacionalistas e fotos editadas maliciosamente a espalharem-se como fogo nas plataformas digitais. Herdeira da saúde agride jovem estagiária num ataque de ciúmes. A verdadeira história. Mulher infiel e médico amante tramam marido para ficar com a empresa. Drama no Imperial. CEO deposto em golpe brutal pela mulher e o amante. Alguém tinha descarregado a live da Tatiana e editado o vídeo de forma profissional. Cortaram as partes em que ela repreendia o arrumador de carros, em que se gabava e agia com arrogância. Mantiveram apenas os excertos em que eu tinha uma expressão severa, em que o Tiago me protegia e em que o Marcos estava de joelhos a implorar pateticamente. Os vídeos eram acompanhados por milhares de comentários vitriólicos, claramente orquestrados por uma agência de comunicação falsa. Olhem para a cara fria da mulher.
Boa peça, o pobre marido. Ela deve fazer-lhe a vida negra em casa. Ouvi dizer que ela anda a dormir com aquele médico há anos. Isto foi só uma desculpa para correr com o marido. Deixei cair o telemóvel, um calafrio a percorrer-me a espinha. Eu tinha subestimado a depravação do Marcos. Sabendo que não podia ganhar com factos, ele tinha recorrido a uma tática de terra queimada, usando a opinião pública para destruir a minha reputação e a do Tiago. Queria arrastar-me para a lama com ele, deturpar a narrativa até que eu fosse a vilã. A campainha tocou. Era o Arthur. Entrou com uma expressão sombria, outra pasta na mão. Senhora Presidente, a situação nas redes sociais está a deteriorar-se rapidamente, relatou. O nosso departamento de informática rastreou a campanha até uma agência de relações públicas clandestina. Estão a usar milhares de contas falsas para atacar as páginas oficiais do hospital e os seus perfis pessoais. Os fundos para a campanha foram transferidos de uma conta anônima, mas não tenho dúvidas de que seja o resto do dinheiro que o Marcos conseguiu esconder. Deixei-me cair no sofá, a massajar as fontes a latejar. O que é que ele quer? Acha que isto lhe devolve o emprego? Não. Ele sabe que isso é impossível, concluiu Arthur. Ele quer pressionar. Lá há um acordo de divórcio mais favorável. Ou, pura e simplesmente, quer vingança. Pessoas encurraladas são perigosas. Dei um gole num chá quente, forçando-me a pensar com clareza. Não vou negociar. Nem um cêntimo. Ele escolheu jogar sujo, e eu vou mostrar-lhe o preço de irritar uma mulher que já não tem nada a perder. Quais são as suas ordens? Devemos desativar os comentários e emitir um comunicado de imprensa? Abanei a cabeça. Não. Quanto mais nos escondemos, mais culpados parecemos. Deixem-nos falar. A verdade é a única coisa que importa. Quem não deve, não teme. Arthur, marque uma conferência de imprensa formal para amanhã de manhã. Convide toda a gente, os principais canais de televisão, os grandes jornais e, especialmente, os portais cor-de-rosa que me andam a caluniar. Vou enfrentá-los diretamente. O Arthur assentiu, com os olhos cheios de admiração. Entendido. Tratarei disso imediatamente. Nessa noite, foi impossível dormir. Vagueei pela grande mansão vazia, uma casa outrora cheia de memórias felizes e que agora parecia fria e silenciosa. Espreitei os quartos dos meus filhos. Os meus 2 pequenos anjos dormiam profundamente, alheios à tempestade que se abatia sobre a mãe. Jurei a mim mesma que seria forte por eles, pelo legado do meu pai e por mim mesma. Não iria cair. Na manhã seguinte, o auditório principal do Hospital Imperial estava a abarrotar de jornalistas. Os flashes das câmaras disparavam incessantemente, o clique dos obturadores a criar uma atmosfera tensa e sufocante. Todos queriam a história de primeira mão daquele escândalo milionário. Entrei na sala a usar um vestido preto simples e conservador, com o rosto maquilhado para parecer composta e resoluta. A meu lado estava o Tiago, na sua familiar bata branca, com a sua presença calma e digna. A nossa chegada captou a atenção de todas as câmaras na sala. Sentamo-nos na mesa principal. Abri a conferência de imprensa, com a voz firme e clara. Bom dia, senhores jornalistas. O meu nome é Catarina Lencastre. Convoquei esta conferência de imprensa não para me defender, mas para defender a honra do Hospital Imperial e dos seus dedicados profissionais. A informação que circula atualmente nas redes sociais é uma fabricação maliciosa, editada com o único intuito de difamar e caluniar. Um jovem jornalista levantou-se, lançando uma pergunta afiada. Dona Catarina, o público acredita que a senhora e o doutor Tiago Costa mantêm um caso amoroso e que despediu o seu marido para abrir caminho para o seu amante. Como responde a isso? A sala ficou em silêncio, à espera da minha reação, mas, antes que eu pudesse falar, o Tiago pegou no microfone. Levantou-se, olhou diretamente para o jornalista e depois deixou o seu olhar fixo percorrer a sala. Gostaria de responder a essa pergunta, disse o Tiago, a sua voz profunda a ecoar claramente pelas colunas. No que diz respeito à relação entre mim e a presidente Catarina Lencastre, posso confirmar que somos velhos amigos da Faculdade de Medicina, colegas de confiança e parceiros profissionais. Não existe absolutamente nenhum caso ilícito, como os rumores alegam. Pausou, respirando fundo. No entanto, não vou esconder uma verdade. Eu tenho sentimentos pela Catarina há 15 anos. Desde que éramos estudantes,
durante todo o casamento dela e até hoje, é um amor que nasce do respeito e da admiração. Mas nunca, nem por uma vez, cruzei a linha ética de um amigo ou de um médico. Guardei estes sentimentos para mim, para que ela pudesse ser feliz. Mas hoje, ao vê-la ser caluniada por um cobarde, não posso mais permanecer em silêncio. A confissão franca e corajosa do Tiago surpreendeu a sala inteira. Ninguém esperava que um homem tão bem-sucedido e reservado declarasse publicamente o seu amor, não correspondido apenas para defender a mulher de quem gostava. Os murmúrios cessaram, substituídos por olhares de simpatia e respeito. O Tiago continuou, fazendo um sinal a um assistente para projetar uma imagem no grande ecrã atrás deles. Era um relatório de laboratório de ADN. Quanto à verdadeira razão pela qual o Sr. Carvalho foi despedido, esta é a prova que omitimos ontem, na esperança de lhe conceder um último pingo de dignidade. Mas ele provou que não o merece. Este é um teste de ADN que confirma a paternidade do Sr. Marcos Carvalho e de um menino de 3 anos que vive atualmente numa instituição de acolhimento em Sintra. O auditório soltou exclamações de choque. Todas as câmaras se viraram para o ecrã. O Sr. Carvalho teve um filho com outra mulher há 4 anos, muito antes de conhecer a estagiária Tatiana Mota. Depois de a mãe ter falecido devido a uma doença, ele abandonou o próprio filho numa instituição. Ele nunca o visitou ou providenciou qualquer tipo de apoio, apesar de viver uma vida de luxo ostensivo. Um homem que não só engana a mulher e rouba a própria empresa, como também abandona o seu próprio sangue. Tem um homem destes qualquer direito de falar em moralidade ou de se fazer de vítima? Esta revelação foi um golpe demolidor que dizimou por completo a opinião pública. Todas as suspeitas contra mim desvaneceram-se, substituídas por uma onda de fúria intensa direcionada ao Marcos. A imagem do CEO digno estilhaçou-se, sendo substituída pelo retrato de um monstro frio e sem coração. Olhei para o Tiago, dominada pela emoção. Para me proteger, ele tinha exposto o canto mais profundo do seu próprio coração e tinha procurado silenciosamente aquele pobre rapazinho para me ajudar a virar o jogo. A conferência de imprensa terminou com uma vitória decisiva para a verdade. As reportagens noticiosas subsequentes foram uma reviravolta completa, elogiando a minha coragem e a integridade do Tiago, ao mesmo tempo que condenavam ferozmente as ações do Marcos. Após a conferência, o Marcos foi completamente ostracizado. Perdeu não só o emprego e a reputação, como também foi atacado implacavelmente pelo público. Amigos que antes o bajulavam evitavam agora as suas chamadas. O dinheiro que ele conseguira esconder esgotou-se rapidamente nas comissões da agência de comunicação e nos seus próprios hábitos de gastos desmedidos. Desesperado e sem dinheiro, o Marcos lembrou-se das prendas caras que tinha oferecido a Tatiana. O apartamento de luxo, o carro, as joias de marca, decidiu que eram propriedade sua e que tinha o direito de os reaver para pagar as dívidas e contratar um advogado. Apareceu no apartamento dela, aquele que os meus advogados tinham penhorado, mas ainda não apreendido, bêbado e furioso, a bater na porta. Quando a Tatiana abriu, a sua expressão não foi de saudade, mas de puro desprezo. Ela também estava a enfrentar a ruína, despedida, sem dinheiro e humilhada em praça pública. "O que estás aqui a fazer?" desdenhou ela. "Vens cravar-me dinheiro? Eu própria estou prestes a ir parar a rua. Dá-me as chaves do carro e todas as joias que te dei", gritou Marcos, invadindo o apartamento. "Era o meu dinheiro. Tens de me devolver. O teu dinheiro." A Tatiana riu-se num tom de gozo. "Isso era o dinheiro que tu roubaste do hospital. Agora são provas. Achaste que eu era suficientemente estúpida para guardar aquilo e ir para a prisão contigo? Vendi tudo para pagar as multas e as custas do advogado." Ao ouvir isto, o Marcos perdeu a cabeça. Atirou-se a Tatiana, mas desta vez ela ripostou. Arranhou-lhe o rosto, mordeu-lhe o braço, lutando como um animal encurralado. "Seu falhado patético, atreve-te a bater-me outra vez e eu mato-te", guinchava ela. Seguiu-se uma rixa brutal. O som de mobília a partir e de gritos encheu o corredor, e os vizinhos chamaram a polícia de segurança pública. Quando a PSP chegou, encontrou um cenário deplorável. Marcos e Tatiana, com a roupa rasgada, os rostos magoados, a lutarem num chão coberto de vidros partidos. Foram ambos detidos por distúrbios da ordem pública e agressões. No dia seguinte,
Fotos do Marcos algemado, com a cara inchada, sentado ao lado de uma Tatiana desgrenhada, apareceram online com a manchete: "O fim amargo. CEO desgraçado e amante à pancada por fortuna roubada." Ao ler as notícias, não senti qualquer satisfação, apenas uma triste pena por vidas arruinadas pela sua própria ganância. Um mês depois, começou o processo de divórcio no Tribunal de Família e Menores. O Marcos estava sentado à minha frente no tribunal, acompanhado de um advogado oficioso. Parecia 10 anos mais velho, com o cabelo já a ficar grisalho. O juiz reviu a montanha de provas contra ele. Ele declarou-se culpado de tudo. Sabia que não tinha esperança. Quando o juiz me concedeu a guarda exclusiva dos nossos filhos, ele desabou e chorou convulsivamente, talvez sendo esse o último vestígio da sua humanidade a vir à superfície. Enquanto era levado para enfrentar o seu julgamento criminal, passou por mim e sussurrou: "Desculpa, Catarina." Não respondi. Um pedido de desculpas agora não significava nada. Virei-me e caminhei em direção às portas soalheiras do tribunal. O Tiago estava à minha espera lá fora, com um sorriso caloroso no rosto. O céu sobre Lisboa estava de um azul claro e brilhante, anunciando um novo começo. No rescaldo de tudo, dediquei toda a minha energia à reconstrução do Imperial. Com o Tiago a meu lado como CEO, expurgamos a corrupção que o Marcos deixara para trás e revitalizamos a missão do hospital. O Grupo Médico Imperial não só recuperou como prosperou, tornando-se um farol de excelência e integridade médica. O Marcos foi condenado a quase 20 anos no estabelecimento prisional de Lisboa, por burla qualificada, peculato e fraude. Da Tatiana, ouvi dizer que acabou a trabalhar na caixa de um supermercado Rasca, numa aldeia remota do interior do Alentejo, os seus sonhos de fama e fortuna reduzidos ao bip silencioso de uma caixa registradora. Um ano após aquele dia fatídico, numa tarde fresca de outono, o Tiago levou-me a jantar a um restaurante sossegado com vista para o rio Tejo. Depois da refeição, ele deslizou uma pequena caixa, elegantemente embrulhada pela mesa. Lá dentro não estava um anel de diamantes, mas um modelo de cristal deslumbrante e intrinsecamente detalhado de um coração humano. "Catarina", começou ele, com a voz carregada de uma emoção que atravessava 16 anos. "Eu sou cardiologista. Passei a minha vida inteira a estudar o coração, mas o único coração que nunca consegui compreender na totalidade foi o teu. Este coração de cristal representa os meus sentimentos por ti, transparentes, incondicionais e constantes. Eu sei que foste magoada e que o teu coração precisa de tempo para curar. Deixas-me ser o teu médico pessoal e tomar conta desse coração para o resto da tua vida." Lágrimas de felicidade escorreram-me pelo rosto. Olhei do coração de cristal para o homem à minha frente. O rapaz da faculdade, o médico brilhante, o homem que tinha sido a minha âncora na tempestade. "Sim, Dr. Costa", sussurrei, a sorrir através das lágrimas. "Aceito, mas tens de me prometer que este plano de tratamento vai durar uma vida inteira." 5 anos mais tarde, estávamos lado a lado a cortar a fita da nova ala Catarina Lencastre do Hospital Imperial, dotada de equipamentos de última geração. Nessa mesma tarde, a nossa família, eu, o Tiago e os meus 2 filhos, que agora carinhosamente o chamavam de pai, passeava pelos jardins do hospital. As crianças corriam à frente, com seus risos a encherem o ar. Ao passarmos por um portão lateral, eu vi-o. Um homem de meia idade, com roupas gastas, estava parado do outro lado da rua. Tinha o cabelo completamente branco e o rosto marcado pelas dificuldades. Era o Marcos, libertado em liberdade condicional por bom comportamento. Ele não tinha nada, nem família, nem carreira, nem casa. Apenas ali estava, a observar-nos com uma expressão de profundo arrependimento. O Tiago apertou-me a mão. "Queres ir falar com ele?" Observei o Marcos por um longo momento e depois abanei a cabeça. A raiva e o ódio tinham desaparecido há muito, substituídos por uma piedade silenciosa. O passado era o passado. Remexer nele só iria perturbar a paz maravilhosa que tanto tínhamos trabalhado para construir. "Não", disse eu, virando-me para a minha família com um sorriso. "Vamos para casa. Os miúdos estão com fome." Agarrei na mão do Tiago e, sem olhar para trás, caminhamos em direção ao pôr do sol quente. Percebi então que a melhor vingança não é esmagar os nossos inimigos,
mas construir uma vida tão cheia de felicidade e luz que a escuridão deles já não nos possa tocar. E eu, Catarina Lencastre, tinha feito exatamente isso.